No 7º ano, vamos dar continuidade à nossa correção de atividades. Dessa feita, vamos ver mais aprofundadamente um pouco mais sobre os tipos de predicado. Então, vamos corrigir a página 217 e 218. Lá vamos encontrar tipos de predicado. E estaremos vendo que existem 3 tipos de predicado, que é o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Como é que eu faço para identificá-los, né? No caso do predicado verbal, eu preciso ver qual é o verbo de ação, onde é que está o núcleo, né? Por exemplo, uma frase, com base no vídeo que eu postei para vocês. Ricardo aguardava os resultados dos exames. Então, vemos aí que existe um verbo de ação, que é o fato de estar aguardando, né? O verbo. Então, o Ricardo aguardava. Então, aí vemos que tem um verbo de ação, que é o aguardava. Então, nesse caso aí, esse predicado é um predicado. Ricardo aguardava o resultado dos exames, é um predicado verbal, porque tem um verbo de ação. O outro tipo de predicado é o predicado nominal. Nesse caso, como é que nós fazemos para identificar? É que nesta frase que eu vou dizer, vocês que já viram, né, no trimestre passado, os tipos de verbo de ligação. Postei vídeo, vocês responderam atividade, foi um assunto de prova. Então, vocês precisam lembrar-se daqueles tipos de verbo de ligação. Aqueles que não lembram podem voltar lá nas atividades do Moderna, rever os vídeos, porque ainda é possível vocês verem, porque as atividades estão lá. É só vocês entrarem e assistirem os vídeos de verbo de ligação. Então, vimos aí inicialmente o predicado verbal. Agora, como a gente faz para identificar um predicado nominal? Eu vou dizer uma frase e vocês vão ver. Lembre-se que, por exemplo, os tipos de verbos de ligação, ser, permanecer, estar. Então, entre outros, vocês vão ver que existem outros. Vocês precisam relembrar esses tipos de verbo de ligação. A frase, Ricardo estava ansioso. Então, nós vimos aí o verbo estava é o verbo de ligação, né? Então, ansioso é uma característica. Lembra que a gente já viu isso? A gente já vem vendo característica que a gente chamava como adjetivo. Então, a gente está vendo que é uma característica de Ricardo. Então, Ricardo estava ansioso. Estava é um verbo de ligação e ansioso é a característica de Ricardo. Então, nesse caso aí, veio com o verbo de ligação, é um predicado nominal. E existe um outro tipo de predicado, que é o predicado onde contém os dois, predicado verbo nominal. E aí, como é que eu faço para identificar? Vamos ver a frase. Eu juntei as duas frases e vocês vão ver. Ricardo aguardava, ansioso, o resultado dos seus exames. Então, Ricardo aguardava, lembra na primeira frase? É um predicado verbal, porque é um verbo de ação, certo? Então, até aí, verbo de ação, predicado verbal. Ansioso, que é uma característica do sujeito, que a gente chama de predicativo do sujeito, que nós também já vimos no trimestre passado. O que é uma característica do sujeito, nós chamamos isso de predicativo do sujeito. Então, ansioso é um predicativo do sujeito, Ricardo. Aguardava o resultado dos seus exames. Então, nós vimos aí que tem 2 núcleos, que é o verbo de ação, que é aguardava, e o predicativo do sujeito, que no caso aí é o verbo estar ansioso, que é característica. Por isso que ele não é nominal, porque característica do sujeito não é um verbo, é um nome dado ao predicativo do sujeito. Então, com base nisso, a gente agora vai corrigir e vocês vão ver depois, podem rever os vídeos da atividade também. Então, vamos lá? Corrigir a página 217 e 218. Vamos lá.
Então, leia estas manchetes. Então, estão as manchetes, vocês têm no livro de vocês. Com calor e falta de chuvas, Parque Nacional de Brasília fica lotado. Então, essas são as manchetes. Qual o sujeito e qual o predicado de cada manchete? Aí vocês vão ter aqui a resposta, né? As respostas estão aqui, da A, da B e da C. Quais são os verbos de ação? Ó, que eu falei, verbo de ação. Como você observou nessas manchetes, há mais verbo de ação do que verbo de ligação. Verbo de ligação, ser, estar, permanecer, continuar. Vocês precisam ir lá rever os assuntos do trimestre passado, se tiverem dúvida, certo? Vamos lá, questão 2. Leia um verbete de enciclopédia escolar. Bússola, que significa bússola, né? A gente já fez até atividade de verbete no ano passado e a gente usou dicionário, lembram-se? Então, vamos lá. E aí tem aqui explicando para que serve uma bússola, tal. E agora vem aqui. Com que intenção comunicativa foi produzido esse verbete? Aí vem aqui as respostas. A, B, vou printar logo aqui toda. A, B, C e D. Aí para vocês. A, B, C e D. Qual o predicado predominante? Deixa eu ver se dá para botar aqui perguntas e respostas. Meio que vocês têm as perguntas, né? Mas aí eu vou tentar printar aqui para vocês verem. Certo? Leia a tira. 3. E aí tá pedindo. Aqui tá as perguntas, né? Do 3. Vamos tentar botar aqui. Explica o que acontece na tira. A, B, C e D. Então aqui é a resposta. Predicado nominal determina a característica atribuída a Garfield. Ele está grande e pesado, por isso já não é mais um gatinho. Então, daqui a resposta da pergunta D. Predicado nominal, lembra? Predicado nominal, nesse caso, é quando tem uma característica. 4. Copie as orações completando-as com predicativos. Lembrando que o predicativo do sujeito é uma característica do predicado. Vamos ver aqui as respostas. 4, A, B, C e D. Então, aí estão as respostas. Eu falei para vocês que é um assunto bom, porque é um assunto que vocês estão revendo, coisas que vocês já viram, tá bom? Então, aqui está concluída a atividade, a correção.